O seu futuro é brincadeira? Passar pro INGE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D e hoje vamos continuar com o tópico de rotação e translação de eixos. Isso aqui é o grande finale de geometria analítica. Tudo converge aqui, parece até Vingadores Ultimato, né? Mas realmente aqui você vai pegar a parte mais ferrenha, mais contarada, mais casca-grossa, brucutu que tem de analítica, que é a parte de você identificar uma cônica, dado que ela está rotacionada e ou transladada. Quando está rotacionada, sempre a pior parte. Só transladada é mais fácil, né? Que você desloca a figura para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Quando está rotacionada, é pior porque você está um pouco descaracterizando a cara da equação. Fora que ainda existem os chamados casos degenerados, né? Isso aí eu nem vou comentar agora ainda existe isso. Mas então, já tivemos uma parte disso na nossa aula aberta aqui. A gente colocou o primeiro pedaço dessa aula em aula aberta, procura aí no YouTube do Fábrica D que você vai achar lá uma questão de rotação e translação de eixos, onde eu explico os primórdios, as primeiras coisinhas necessárias para você entender esse conteúdo. Agora eu vou pegar uma questão um pouco mais completa, já passei da parte de te apresentar a matéria e vamos ver agora como que você aplica isso, que são questões geralmente tidas como questões longas, trabalhosas, tá bom? Então vamos relembrar aqui comigo o que acontece. Um tipo de questão bem direta e reta disso do INGE e do ITA é isso. Ele vai pedir a natureza da curva. É uma parábola, uma elipse, uma hipérbole? O que é isso aqui com o termo XY? Não se engane, na verdade eu tenho 2 aulas abertas disso no YouTube, que tem caso também que você vai perceber, principalmente no ITA, que se eu considerar que isso aqui é uma equação do segundo grau em X, ou seja, o 2y aqui é um coeficiente, a gente consegue lá fazer umas tretas lá, fazer um delta, fazer um Bhaskara e com isso compreender que isso são 2 retas concorrentes. É uma reta vezes outra. Isso em algumas questões do ITA, não é nada de teoria que me diz que vai dar reta ou não. É pela experiência mesmo. Vi várias provas antigas e sei que é assim, tá? Agora, no geral, você batendo o olho na hora, você não tem, de fato, realmente ainda como saber se é um ou outro. Claro, eu poderia tirar o delta dessa maneira, tá, que eu tô falando, e ver se aquilo vai dar um delta que dá para que é um quadrado perfeito ou não. Que é isso. Se der, sei lá, que é y menos 2 ao quadrado, alguma coisa que tenha raiz exata na expressão, eu consigo seguir em frente, tá? Se você nunca viu isso daí, vai lá no YouTube que você vai encontrar essa aula e aí você vai entender melhor. Vamos agora para o pessoal que chegou aqui meio que a paisana explicar o quê? Se isso aqui está rotacionado, com esse termo XY, eu não consigo fazer com que o cara consiga identificar o que é aquilo. Porque as equações que vocês viram de elipse, hipérbole e parábola não tem esse termo, que é justamente o que eu chamo de termo retângulo, de termo de rotação. Então, existe uma transformação que você faz na cônica, ou seja, é meio que mudar o referencial. Você não muda o referencial das coisas na física, então. Você vai mudar o referencial sobre o qual você está olhando. Isso aqui é como se tivesse o quê, né? Os eixos x e y normais e tem os eixos x' e y' aqui rotacionados. Por exemplo, se a elipse está assim, em vez de eu olhar a equação da elipse sob a ótica dos eixos x, y, padrão que a gente já conhece, eu vou aqui imaginar um par de eixos perpendiculares que aqui passem pela posição, que seria a posição com a qual eu estou acostumado da elipse, isso em cima do eixo maior, isso em cima do eixo menor, que aí dentro da visão, dentro aqui do referencial dos eixos x e y', eu consigo enxergar uma equação da elipse do jeito que eu estou acostumado. Aí depois eu começo a voltar para saber o que são as coordenadas, para saber o que são demais outros parâmetros nas coordenadas normais. Ou seja, dá para você achar, por exemplo, as coordenadas dos focos segundo os eixos x e y', e dá também para achar as coordenadas dos focos, se eu marco um foco aqui, de acordo com os eixos x, y mesmo. Tem um jeito de fazer isso. Tem vários jeitos, dependendo da questão. E antes disso, é bom você perceber que, rotacionado ou não,
o tamanho dos eixos não muda. Se o semi-eixo maior é 5, rotacionado ou não, ele continua 5. A figura não vai entortar quando eu girar, só vai estar rotacionada, ok? Então, o tamanho do A, B e C, aqueles parâmetros principais da elipse ou da hipérbole, não vão mudar quando você rotacionar, beleza? Ou o pezinho da parábola, né? Eles não mudam. As coordenadas que mudam, que as coordenadas sempre dependem em relação a quais eixos que eu estou medindo a distância até uma horizontal e até uma vertical, ou até o eixo X ou até o eixo X', né? Depende disso, depende do referencial, tá? Agora, tamanhos não vão mudar. Isso é importante falar aqui, tá? Tamanhos na rotação, enxergando na visão dos eixos X, Y ou dos eixos X, Y' não mudam, mas as coordenadas, naturalmente, sim, vão mudar. E ele quer que encontre os vértices, focos, centro, assíntotas e diretrizes quando existirem. Ele sempre vai botar o enunciado o mais genérico possível. O porquê quando existirem, né? Porque você sabe, por exemplo, que tem cônica que tem algumas coisas daqui e tem cônicas que não tem. Tem cônica que tem assíntota, hipérbole tem outras que não tem. Então, se ele já falar, entregar o jogo dizendo que é para encontrar vértice, foco, centro e não sei o que, já fica mais restrita a pergunta, tu já tem uma noção do que vai dar e meio que dá um spoiler da resposta, tá? Então já faz isso aí de sacanagem mesmo. E aí, vamos lá. Quais são as regras que eu tenho que seguir? Quando você migra da equação que você tem, no enunciado aqui, para a equação já sem o termo xy, a gente aqui na equação original está chamando o quê? O coeficiente do x2 de A, do xy de B, do y2 de C, o termo constante de F, e lá, se eu tivesse, nesse caso eu não tenho, o do x de D e do y de E, tá? Mas aí o que acontece aqui? Quando eu vou para a equação rotacionada, eu vou ter os coeficientes A', C', D', E', F'. Não tem mais xy porque o objetivo é assumir com o termo xy. E como eu faço para assumir com o termo xy? E como eu faço para assumir com o termo de rotação, com o termo retângulo? Aí você vai fazer o seguinte, bebê. Você tem uma regra que é, se ali aquele coeficiente A for igual a C, eu já sei que eu estou criando uma rotação de 45 graus. Como eu vou usar esse ângulo, já te falo. Se aquele coeficiente do x2 for diferente do coeficiente do y2, aí o ângulo de rotação vai ser tal e qual que a tangente de 2θ vai ser igual a B sobre A menos C. Tá? Bom, nesse caso aqui, o A é 4, o C é 4. Estamos no caso em que o ângulo é o de quê, gente? De 45 graus, beleza? Agora, tá, mas e aí? Como que se usa isso? Vou apagar aqui, tá? Você vai aqui ter duas equações que relacionam o x e o y originais com os x e y novos aos quais a gente vai chegar. Então aqui, o x é igual a x' cosseno menos y' seno e o y é igual a x' seno mais y' cosseno. Se você está olhando com aquela cara de que diabos fucking shit é isso, vai lá na outra aula que tu vai ver. Isso aqui é uma continuação de outra aula, tá bom? E o que eu estou vendo aqui, que eu estou te mostrando aqui, pelo menos, me explica isso? Sim, claro. O x e y que eu tenho ali são as coordenadas de qualquer ponto que eu queira, foco, um dos lados do eixo maior, e por aí vai, o A1, o B1, o C1, o F1, em função do quê? Sobre a visão do par de eixos XY normal, antes de eu rotacionar. E as coordenadas linhas são já na visão dos eixos rotacionados. Então tudo está girando de um mesmo ângulo, junto. Esses dois eixos continuam perpendiculares. Só que como eu estou mudando a posição deles, né, o ponto está na parada do dele. Enquanto o ponto que tiver aqui, em relação aos eixos normais, ele está medindo a distância até o Y até o X, perdão, até o Y até o X, quando eu rotacionar, o jeito que eu encaro essa distância é diferente, né? Quando você está rotacionando um ponto, quando você está rotacionando os eixos, na verdade o ponto não está mudando de lugar. Mas por que eu estou achando coordenadas diferentes? Porque coordenada de um par ordenado é a distância dele até os dois eixos ordenados. Quando os eixos estão assim,
as distâncias são essas. Quando os eixos são assim, as distâncias mudam para isso, tá? Aqui seria o novo y dele, o y', e aqui seria o novo x dele, o x'. Por isso que mesmo sendo o mesmo ponto, sob uma visão de um par de eixos ou de outro, os valores mudam, tá? E os tamanhos não. E aí, com isso, a equação, nesse caso, vai ficar sempre com seno e cosseno de 45, porque o A igual ao C, né? Então, colocando aqui, você vai ter o quê? Você vai ter que o x vai ser igual a x' vezes raiz de 2 sobre 2, menos y' vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer o seguinte, seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. Vamos para melhorar as contas, vamos ali desracionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, vai ficar 1 sobre a raiz de 2 no final. Fica mais fácil de lidar com essa conta, tá, gente? Até porque aí, quando lá no finalzinho estiver achando as coordenadas, eu vou estar fazendo um x menos o y do ponto sobre raiz de 2. É melhor para fazer conta. E aqui no y, idem. Vai ficar x' vezes seno, que eu botei agora, que é 1 sobre raiz de 2, mais y' cosseno, que eu botei agora, que é 1 sobre a raiz de 2. Então vai dar x' mais y' sobre a raiz de 2. Tá legal? Então vai ter esses dois aqui, tá? Thus and thus. Ok? Com isso, o que acaba acontecendo? Aí, na outra aula, como eu estava ainda começando a te acostumar com essa tranqueira que isso aqui dá trabalho, eu fiz a conta toda fazendo o quê? Pegando o x e o y aqui e substituindo lá dentro e fazendo todas as continhas que se eu pegar aquele x e aquele y, jogar aqui dentro onde está cada um, tá vendo? Você no final obtém uma conta que eu não tenho um termo x e y e aí vai ver uma nova conta só com x' e y', que é o objetivo final. Mas dá pra gente pular algumas etapas com essas relações que eu vou te mostrar agora aqui. O pulo do gato, gente, the jump of the cat, tá? Que é o seguinte. Se você comparar no nosso material, quando é necessário a gente ter material escrito também. E nessa aula a gente tem material escrito lá no Fábrica D, tá? Então lá você tem a demonstração de por que tanto na equação antiga quanto na nova, a soma do A com C e do A' com C' é a mesma. E o A' menos o C' também, ele vai ser igual a B sobre seno de 2θ. Isso se o A for diferente do C, né? Claro. Tá? Então aqui o que vai acontecer? Eles sendo diferentes, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual, no caso, a B, o B original, sobre seno de 2θ. Tá legal, gente? Além disso, o D', o novo D' é D cosseno mais E seno, e o novo E' é cosseno menos D seno. Tem um padrão aqui, tá? Sempre é cosseno no primeiro e seno no segundo. Aí o D', aqui é D', o primeiro cara é D, tá vendo? E o outro que é diferente. O primeiro cara é a mesma letra, e o outro que é a letra contrária. O primeiro cara é igual aqui, é linha e E, né? Só mudo pra linha, mas são dois E's. E aqui muda para outra letra, tá? Eu, como aluno, geralmente usava isso para decorar. E aí, na primeira coluna é cosseno, na outra é seno, só aqui trocamos o sinal para mais e menos. O que também é meio que a lógica ali de cima, né? Não deixa de ser. E o F', o termo constante, é igual. Se você aí demonstrar, você vai perceber que como ele não mexe com nenhum seno e cosseno, ele não está do lado de nenhuma letra XY, ele não é afetado pelas contas que metem ali um seno ou cosseno de alguém ao longo do processo, tá bom? Mas é só fazer um literal mesmo, e é só você aqui, realmente, em vez de botar com valores, botando cosseno e seno, vai ficar uma conta grande pra caramba aqui dentro. E desenvolvendo isso de forma literal, é que você consegue chegar a essas conclusões. Então é melhor você agora, nesse momento, confiar em mim. Aceita Jesus, tá? Aí você vai ter o quê? Você tem então aqui o seguinte, ó. O A mais C é 4 mais 4. Então, o A' mais C' dá 8. E o A' menos C' vai ser B, que é 2, sobre o seno de 2θ. Θ deu 45. 2θ é 90. 2 sobre seno de 90 é 2 sobre 1, que é 2. E aí, com isso, você vai ter o quê? Né? O D', como o D e o E originais são 0, que não tem nada na frente do X e do Y, aqui a gente deu sorte. Vai dar 0 vezes 0 em todo mundo. E aí, em ambos os casos, isso aqui é rosca, isso aqui é 0. Fora que aqui vai ser menos 15. Tá legal? Então, você tem aqui, no caso,
aquilo que a gente precisava. Beleza, gente? Então, no final, repara que eu já tenho a conta totalmente feita. Eu tenho, como aqui nesse sisteminha vagabundo, né, fajuto, achar o A e o C. Ai, chamou o sistema de vagabundo, grosso. Que aí você vai ter o seguinte. Nossa, então aqui a contarada pode ser agilizada dessa maneira, professor Fortão? Pode. Se você lembrar disso daqui, que é a parte mais complicada, bem, sem se enrolar, pode, tá? Se não, amigo, vai na sua destreza algébrica mesmo. E aí você vai ter o quê? Fica, ó, o A' mais o C' vale 8 e o A' menos o C' vale 2. Soma aqui e corta, tá? Violento. Então, 2A' vai dar 10. Então, A' vai dar 5. E 5 mais alguém dando 8. Esse alguém vai ser 3. Aí, beleza, tá? Tem o A, tem o C, tem o D', tem o L', tem tudo. Nossa, poderoso. Vai ficar ali, ó, 5x' ao quadrado mais 3y' ao quadrado, 0 e 0 e menos 15. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer é o seguinte. A partir daqui, se o objetivo fosse identificar a cônica, eu já meio que identifiquei, né? Se eu passar o menos 15 para o outro lado, fica 5x' ao quadrado sobre 15 mais 3y' ao quadrado sobre 15, tudo isso igual a 15, né? Sobre 15. Então, corta aqui, ó. Você vai ter x' ao quadrado sobre 3. Isso aqui é melhor deixar. Posso apagar aqui, galera? Tira o seu print aí. Printou? Vamos lá. O que você vai ter no caso aqui? Aí fica x' ao quadrado sobre 3, y' ao quadrado sobre 5, tudo isso igual a 1, tá? Bom, essa cara é a cara de uma elipse rotacionada, óbvio. De quantos graus? De 45 graus. Eu tenho que ter isso para poder fazer o desenho direito. Onde o eixo maior, né, vai estar lá dentro da figura rotacionada, vai estar no que seria o eixo y', né? No que seria o eixo y pensando em termos de xy normais, porque o maior valor está embaixo desse. E aí, qual o tamanho dos parâmetros? Se eu quero o tamanho dos parâmetros, eu não preciso desrotacionar a figura. Daqui eu já acho, lembra? Por que isso é importante? Porque se o objetivo é só saber o tamanho do eixo maior, do eixo menor e da distância focal, é muito mais fácil olhar por aqui e eu não tenho que fazer nenhuma conta para do valor encontrado aqui achar o valor normal. Não é o valor normal, não existe um valor normal. É esse valor. Você rotacionando ou não, os tamanhos são os mesmos. Sacou? Então aqui você vai ter o quê? Isso é o A ao quadrado e isso é o B ao quadrado. O A ao quadrado ele vai ser igual a 5 e o B ao quadrado é igual a 3, né? Usa lá a relação fundamental da elipse, fica A2 igual a B2 mais C2. Então fica 5 igual a 3 mais C2. E aí você vai ter aqui que C2 vai ser igual a 2. Então o seu C ele vai ser igual a raiz de 2, tá? Com isso você vai ter o quê, gente? Com isso, dentro do par de eixos que eu tenho, como é que mais ou menos está o desenho, né?
Então aqui, ó, tá rotacionado de 45, tá bom? Ah, é sempre no sentido anti-horário, tá, gente? Porque quando a gente demonstra e monta aquela fórmula ali, a gente parte do sentido que é no sentido anti-horário. Então, assim, o referencial do ângulo é no anti-horário, tá? Só para você não girar ao contrário, cuidado. Embora no final fosse obter a equação do mesmo jeito, né? Mas em termos de achar os pontos, eu posso fazer uma besteira se eu botar errado. E aí o desenho tá mais ou menos assim, né? Quer dizer, uma elipse torta desse jeito aqui vai ser pedreira. Então, olha só, você vai ter aqui o seguinte. E o tamanho dos eixos, bebê, já estaria determinado, né? Tem que ser um pouco mais longo, né? Você vai ter que, no caso, como o eixo maior é a raiz de 5, né, que ele está ao quadrado, então esse tamanho é a raiz de 5 e o semi-eixo menor é a raiz de 3, por exemplo, tá? Só que ele, infelizmente, não quer apenas isso de você. Ele quer mais o quê? Ele quer que você encontre as coordenadas de foco, de também o semi-eixo maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Uma usando essa fórmula aqui, e nos outros você vai perceber que como esse ângulo de 45 está aqui, ele vai ajudar a gente, tá? Vai facilitar muito as nossas contas. O que acontece aqui? Lá vamos nós. Por exemplo, como no caso aqui, a gente lembra que os focos sempre seguem o eixo maior. Então, os focos aqui estão dentro do eixo maior. Dentro da visão dos eixos x' e y'. Esquece aqui, como se estivesse olhando assim, ó, tá? Tá aqui, como se fosse normal, como se eles estivessem assim. Finge que não existe xy, tá? Finge que isso aqui está na horizontal, ok? Então, ó, o foco F1, o foco F1', vamos assim dizer, ele vai ter que coordenadas? Vai ter um x igual a 0, porque a distância dele até o eixo y' é 0, e vai ter um y', vai ter um y dele igual a quanto? Igual a c, que deu raiz de 2. Então, F1' ele tem coordenadas 0 e mais raiz de 2. Enquanto o F2' ele tem coordenadas 0 e menos raiz de 2. Você tem que analisar em relação ali aos eixos x e y'. E aí eu vou agora obter em relação ao eixo XY normal. Tipo, tá, isso tá querendo dizer o quê? Que raiz de 2, essa distância é raiz de 2, e que ele não tem distância em relação ao eixo vertical que ele já tá ali. Se eu estivesse olhando, só para facilitar a tua vida, para os eixos x e y' desse jeito, né? Na posição normal, aí fica mais fácil você entender. É como se eu tivesse o F1' aqui em cima. E aí pronto, ele já está em cima do eixo y. O x dele é 0 e o y dele é raiz de 2. Só que não é isso, eu fiz isso para facilitar a tua visualização. Eu tenho que agora realmente achar quais são as coordenadas dele em relação aos eixos x e y normais. E aí uma opção é jogar aqui dentro, tá? Que isso aqui é o x' dele e isso aqui é o y' dele. Então, para o foco F1', como é que eu acho o x e o y que ele tem de fato? Ó, fica então x menos y', 0 menos raiz de 2, sobre raiz de 2, o que vai dar menos 1. E x' mais y', 0 mais raiz de 2, sobre raiz de 2, que vai dar 1, tá? Então esse foco em coordenadas padrão vira o ponto menos 1 e 1. Idem para esse daqui, né? Para o foco F2, venha! O que vai acontecer? Você vai ter aqui que o x vai dar 0 menos menos, 0 mais raiz de 2, sobre raiz de 2, que é 1. E o y vai dar 0, um mais o outro, 0 com menos raiz de 2, sobre raiz de 2, que é menos 1. Então vai dar o pontinho 1 e menos 1, né? Tá?
Então tá aqui, já achei os focos aqui nas coordenadas normais, normais entre aspas, né? Mas aí, galera, o que vai acontecer agora? Se eu for ficar fazendo isso aqui, nesse caso não, as contas são até agradáveis, mas dá pra gente aqui com a nossa malemolência, é até bom te mostrar isso daqui, para você ter mais um recurso, fazer de outra maneira, tanto esses focos que eu fiz agora aí, pela conta tete a tete, quanto, por exemplo, as extremidades dos semi-eixos maior e menor, que estão faltando. O que vai acontecer? Você, no caso aqui, pode pegar e fazer assim, querido. Esse tamanho aqui, né? Ele é raiz de 3, não é? Mas 45. Então você vai pensar assim, amor. Ai, que carinhoso. Ai, que é isso, professor Fortão? Surtadinho. Professor Fortão, você parece até uma obra de Ziraldo, menino maluquinho. Então, o que acontece aqui? Você vai ter o seguinte. Cara, se essa distância aqui é raiz de 3, ó, ponto B1 e ponto B2. Para eu achar as coordenadas deles dentro, B1, idiota, dentro ali dos eixos x e y normais, você pode imaginar que, como aqui é 45 e como aqui é raiz de 3, basta formar um triângulo retângulo onde você vai ter o quê? Que o que eu quero, na verdade, como x e y desse cara, são os dois catetos do triângulo com hipotenusa raiz de 3, tá vendo? E no caso em particular em que aqui é 45, ó, você vai reparar o seguinte, dá para automatizar ainda mais isso, você reparando que os lados têm que ser iguais, vamos chamar de L. E isso é como se fosse a diagonal de um quadrado, né? Ô, neném, foca em X, é isso mesmo. Não é ruim não, hein? Aí tu vai ter o quê, ó? Aí, esse raiz de 3 é como se fosse L raiz de 2. Então vai dar raiz de 3 sobre raiz de 2, que na verdade foi fazer o quê? Dividir hipotenusa por raiz de 2. Como esse ângulo 45 vai estar presente em todas as contas que eu vou fazer, em todos eles eu vou estar dividindo a hipotenusa por raiz de 2, só tomando cuidado com o sinal, né? Com a posição no quadrante que ele se encontra. Então esse B1 que está ali, ele vai ser o que, pelo saco? Ele vai ser aqui, ó. X vai ser raiz de 3 sobre 2 e o Y também. Enquanto esse aqui vai ter os dois negativos, que a conta é igual, só vai mudar o lado. Vai dar menos e menos raiz de 3 sobre 2. Idem quando eu chego ali e acho as extremidades do eixo maior. Né? Vamos chamar isso aqui de A1 e esse de A2. Tá? Quando eu chego então ali, ó, o que vai acontecer? Como no caso ali, esse tamanho é igual a raiz de 5, projeta aqui. E é o que acontece, né? Para achar o x e y dele, eu teria que achar também os catetos aqui desse triângulo. 45, aqui é 90, aqui é 45 de novo. Então, 45 se está ali do outro lado de novo. É basicamente a mesma ideia do que eu fiz aqui, que pegar para achar o x e y, pelo menos em módulo, né? Claro, a hipotenusa ali daquele triângulo dividido por raiz de 2. Então, só cuidado que estou ali à esquerda, né? O x dele vai ser menos raiz de 5 sobre 2. E o y dele mais raiz de 5 sobre 2. Já o A2 está aqui à direita, o x dele vai ser raiz de 5 sobre 2. E o y dele vai ser menos raiz de 5 sobre 2, tá? Pronto, tá aí, galera. Encontrei então as extremidades, encontrei as coordenadas dos focos, tudo aqui, no caso,
redondinho, bonitinho para você, tá? Você da frente, para você printar isso aí, ver se tá tudo bem. E é claro que isso aqui é uma questão longa, é uma questão pesada, tá? Cuidado. Nos anos 80, costumava cair muito isso daí na prova do IME do ITA. Hoje em dia, quando isso aparece de uma forma um pouco mais pontual, tá? Então, galera, pega e estuda isso aqui com cuidado, que isso merece ser revisto em cada etapa do que eu fiz aqui, tá bom? E aí, se você assistiu a gente com uma aula aberta, que ficaram passando cupons de desconto ao longo da minha explicação, use-os para você, use-os com seu amiguinho, para você ter algum desconto na compra dos nossos planos, tanto para Enem, Medicina, IME ITA ou SpaceX. Estamos te aguardando. Vem, gente! Vem fazer parte da nossa família, beleza? Então vem ser um vitorioso. Eu acredito em você. Não se deixa levar por nenhuma coisa que esteja aí te atrapalhando. Tem que pensar que você merece e, cara, é de praxe. Quando você tá ali tentando, vai dar errado, não vale a pena, você é maluco. Depois que você consegue, os pela-sacos, ó, despencam aos montes. Não sabe nem de onde buracos vem tanto puxa-saco assim. É normal, tá bom? Então fica firme que você vai conseguir. Forte beijo, gente. Valeu!